5 jeitos práticos de estudar sem medo de não render. Eu vou passar aqui por quais são esses 5 jeitos práticos e depois eu vou escolher um deles para que a gente foque os nossos esforços. O primeiro jeito prático é fazer áudios resumindo o conteúdo. O segundo é criar suas próprias questões. Terceiro, explicar do seu jeito para alguém. Quarto, fazer pausas curtas a cada 30 minutos. E 5, voltar para a base se estiver difícil demais. Todas essas dicas são importantíssimas. Agora, se eu tivesse que escolher uma dessas dicas para aprofundar, vamos dizer assim, se eu tivesse que só escolher uma dessas dicas para aplicar o mais rápido possível na minha vida, eu escolheria essa aqui, explicar do seu jeito para alguém, ok? Quando eu me forço a explicar um conteúdo, seja ele de qual área for, para outra pessoa, e eu quero garantir que essa pessoa entenda o conteúdo, isso exige coisas diferentes de mim. É muito diferente você escrever sobre um conteúdo ou você fazer questões sobre um conteúdo e você ser capaz de explicar aquele conteúdo para outra pessoa. Por quê? O que acontece é o que a gente chama na psicologia de uma diferença do processamento da informação, dos níveis de processamento da informação. Quando um professor explica para você e ele diz para você que a mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, o nível mais superficial, na superfície da explicação daquele professor, geralmente é o nível que você capta. Então você meio que decora a informação. Decorar a informação seria o primeiro nível de aprendizado. Agora, imagina o seu professor olhar para você e falar assim: me explica com as suas palavras o que a mitocôndria faz. Para que você explicasse com as suas próprias palavras, não bastaria que você falasse assim para o professor: professor, a mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular. Ele ia querer que você aprofundasse aquilo. Você dissesse: então, as organelas são partes da célula, cada uma desempenha uma função, né, professor? E dentro desse conjunto de organelas, uma dessas organelas é especializada em fazer a respiração celular. A respiração celular é o processo da célula gerar energia, certo? De forma aeróbica, ou seja, usando oxigênio. O que acontece quando você tem que explicar alguma coisa para alguém? Quando você tem que explicar alguma coisa para alguém, você exige mais do seu cérebro. Por quê? Da mesma forma que na escrita terapêutica você usa a linguagem, as palavras, para organizar o caos da sua cabeça, afinal, a linguagem ela nos força a organizar as coisas em sujeito, verbo, predicado. Dessa mesma forma, na escrita terapêutica, acontece também nessa técnica de explicar para os outros. Você se força a colocar a bagunça sobre aquele conteúdo que está na sua cabeça e organizar essa bagunça em parte 1, parte 2, parte 3, sujeito, verbo, predicado. Essa organização do caos da sua cabeça é o ato de aprender em si. Ele é o ato de compreender alguma coisa. Pensa no momento em que a gente, como ser humano, tem menos conhecimento. Qual que é o momento como ser humano, das fases da nossa vida em que a gente tem menos conhecimento? A resposta é quando você é um bebê, né? Vamos dizer, quando você é uma criança. Quando você é uma criança, tudo em volta de você parece novo. Não só parece, é novo. Uma criança, quando olha em volta, ela não compreende basicamente nada do que está em volta dela. Então, a criança passa a maior parte do tempo aprendendo. O que significa aprender? Ela olha em volta e ela vê o caos, ela vê a desorganização, ela não sabe por que as coisas são, como as coisas deveriam ser. E a criança fica repetindo e ela fica batendo naquela mesma tecla. Perguntam pra gente por que a criança gosta de assistir os mesmos filmes 10, 20 vezes. Eu lembro de ter assistido Mulan, de ter assistido Hércules, de ter assistido Rei Leão. Pelo menos umas 30 vezes cada um eu devo ter assistido, pra mais. Eu acho que eu assistia Hércules todo dia, quando eu tinha, sei lá, os meus 5 anos. A criança, ela assiste os filmes várias vezes porque ela não compreende tudo no filme. A criança compreende uma parte muito pequena das coisas e a cada nova repetição ela vai entendendo mais uma partezinha do filme. O mundo para a criança é muito desorganizado. Então ela pega uma coisa que ela já conhece mais ou menos, que é o filme, para ser aquele pequeno universo em que as coisas estão mais ou menos organizadas, e ela vai aprendendo o que aquele filme quer dizer, parte por parte. Como tem muita coisa que é nova, ela não se importa de repetir aquilo, porque cada vez que ela assiste o filme, ela aprende algo novo. Ok, fiz todo um parênteses aqui. O que isso tem a ver com explicar as coisas do seu jeito para alguém? Quando você recruta a sua capacidade de explicar,
você exige mais profundidade de pensamento e de processamento do seu cérebro, ok? Então, esse é um dos motivos pelos quais eu lembro tanto das coisas que eu estudo. Porque muitas vezes eu estudo um negócio e na sequência eu já tenho que gravar uma aula sobre aquilo. Ou eu estudo uma coisa e na sequência já tenho que dar uma live sobre aquilo. E eu me lembro muito bem das coisas que eu estudo porque eu sou forçado a ter um nível profundo de processamento daquilo porque eu tô sempre explicando aquilo pra alguém. Pegou? Ah, Henrique, mas eu sou tímido, eu não tenho um amigo pra quem explicar. Ótimo, não tem problema. Usa a sua voz para explicar para o gravador de áudio. Cria um grupo com você mesmo no WhatsApp, grava um áudio para você mesmo explicando aquela matéria, explicando aquele conhecimento. Ou melhor, se você é uma pessoa que é tímida, mas quer fazer amigos, é uma ótima desculpa para você fazer um novo amigo. Tá naquele mesmo curso que a pessoa, puxa assunto com a pessoa e diz: o que você acha da gente estudar junto? O que você acha da gente tentar um explicar para o outro a matéria para ver se a gente aprendeu? O que você acha? É um jeito de puxar assunto com as pessoas, né? Beleza. A objeção que as pessoas vão dizer é: não, Henrique, mas eu não sou uma pessoa auditiva. Eu não sou uma pessoa que aprende com voz. Eu sou uma pessoa que aprende com desenho. Eu sou uma pessoa visual. Eu sou uma pessoa musical que aprende com música. Coitado de você. Primeiro, desculpa. Isso não existe, tá? Esse mito de que cada pessoa aprende só de um jeito é justamente isso, é um mito. Não existem evidências científicas, não existem estudos mostrando que as pessoas só têm, cada uma, um jeito de aprender. Por favor, saiam sabendo que isso é mentira. Porque a gente acaba repetindo esse mito porque ele soa muito correto, ele soa muito científico. Não, cada pessoa tem um estilo de aprendizagem. Não. É claro que cada pessoa talvez aprenda um pouquinho melhor com um determinado método de estudo. Mas o que eu digo? Eu digo um pouquinho melhor. Agora, essa ideia maluca que se espalhou nas escolas pelo Brasil inteiro é que não adianta. A Isis, que é uma pessoa visual, então ela só aprende com desenho. Mas o Guilherme é uma pessoa auditiva, então ele só aprende com música. Que maluquice é essa, cara? Isso não existe. Pode ser que a Isis aprenda um pouco melhor visualmente e o Guilherme um pouco melhor com música, mas nós temos capacidades parecidas de aprender. E a maioria de nós aprende explicando, aprende lendo, aprende assistindo um documentário. Não justifique a sua falta de prática com certos métodos de estudo como se fosse um sinal de que não, esse método, esse estilo de estudo não funciona para mim. Muitas vezes é porque você não insistiu naquilo e não pegou prática. E muitas vezes você vai dizer que você é uma pessoa musical, que aprende musicalmente, simplesmente pelo fato de que, ao longo da sua vida, você aprendeu mais vezes com música e pegou prática naquilo. Não porque isso é algo intrínseco de quem você é. Entendeu? Vocês concordam? Vocês acham que eu estou exagerando?